Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores transformações intelectuais e espirituais da história, a jornada de Santo Agostinho em busca de Deus que ele mesmo documentou nas suas Confissões. Na verdade, a história de uma mente absolutamente brilhante, lutando com as questões mais profundas que existem. Bom, vamos lá. Esse aqui era o problema central, a grande armadilha que prendia o jovem Agostinho. Ele, um gênio, simplesmente não conseguia pensar fora do mundo físico, do mundo material. Ele mesmo admitiu, com todas as letras, que, não conseguia entender uma substância se não se a visse com estes meus olhos. Ou seja, para ele qualquer coisa que não ocupasse um lugar no espaço parecia ser, realmente nada, simplesmente não existia. E essa metáfora aqui é fantástica porque ela ilustra perfeitamente essa visão materialista que ele tinha no começo. Ele imaginava Deus como uma substância física infinita, que preenchia toda a criação, mais ou menos como a água enche uma esponja. Só que essa ideia levava para um beco sem saída, né? Porque se fosse assim, um elefante, por ser maior, teria mais de Deus do que um passarinho. Isso não fazia o menor sentido e ele sabia. Essa dificuldade toda de conceber um Deus não material acabava bloqueando o caminho para ele resolver outros dois paradoxos que o atormentavam, a origem do mal e a questão do destino humano. Vamos ver de perto como ele encarou cada um deles. Esse aqui é o clássico problema da Teodiceia. É a grande questão de como justificar a existência do mal no mundo que foi criado por um Deus bom e todo-poderoso. Agostinho estava convencido de uma coisa: Deus só poderia criar coisas boas. Então, a pergunta que não saía da cabeça dele era: de onde é que vem o mal? Ele se recusava a aceitar a ideia dos maniqueus, aquela crença em duas forças cósmicas opostas, o bem e o mal, porque para ele isso faria Deus parecer limitado, corruptível, o que era simplesmente impossível. Agora, o mais interessante aqui é perceber o quão pessoal essa questão era para ele. Não era só um quebra-cabeça filosófico, sabe? Era um conflito interno, profundo, sobre a sua própria vontade de fazer o mal. Poxa, se Deus o fez bom, de onde vinha essa semente de amargura dentro dele? O segundo grande enigma era o determinismo astrológico. Naquela época, a crença de que as estrelas pré-determinavam a vida das pessoas era super comum. Então, Agostinho precisava resolver isso. O nosso livre-arbítrio é real? Ou é só uma ilusão? E foi uma história que ele ouviu que, para ele, simplesmente demoliu toda a lógica da astrologia. A história de Firmino. O pai de Firmino e um amigo perceberam que suas esposas entraram em trabalho de parto na mesmíssima hora. Os bebês nasceram no mesmo instante, sob a mesma constelação. Só que a vida deles não poderia ter sido mais diferente. A conclusão, então, foi inevitável. Se horóscopos idênticos não produziam vidas idênticas, a astrologia simplesmente não funcionava. Agostinho percebeu que qualquer acerto dos astrólogos era pura sorte, acaso. A vida de uma pessoa era moldada pelas suas escolhas, pelo livre-arbítrio, e não pelas estrelas. Com o enigma da astrologia resolvido, ele pôde voltar ao grande problema de Deus e do mal. E é aqui que acontece a grande virada na história. Um novo conjunto de ideias apareceu e deu a ele as ferramentas para uma verdadeira ruptura intelectual. Através de um conhecido, Agostinho teve acesso aos escritos dos filósofos platônicos. E essa leitura, mudou tudo. Pela primeira vez, ele encontrou um sistema de pensamento que argumentava que a realidade mais verdadeira não é a física, e sim a espiritual, a intelectual, uma verdade que não se pode tocar. Dá para imaginar a surpresa dele ao encontrar nessas obras de filosofia pagã um raciocínio que ecoava perfeitamente a abertura do Evangelho de João. Essa convergência entre a filosofia grega e a escritura cristã foi uma revelação, apontando para uma realidade que não era física, que era eterna. Esse foi o momento eureka dele. Guiado por essa nova forma de pensar, ele entrou em seu íntimo e viu com os olhos da alma uma luz eterna imutável. Deus não era uma esponja gigante no mar do universo. Deus era a própria verdade, eterna, incorpórea. E com isso, o problema do mal também se resolveu. O mal não era uma coisa, uma substância, mas sim uma perversão da vontade, um se afastar do bem. Então, Agostinho tinha chegado a um destino intelectual. Ele agora conseguia finalmente conceber Deus. Mas ele percebeu bem rápido que essa visão filosófica, por mais profunda que fosse, ainda estava incompleta. Ver o destino de longe não era a mesma coisa que chegar lá. E essa comparação aqui mostra a diferença crucial de uma forma bem clara. De um lado, a gente vê o que os platônicos entendiam, que Deus era o verbo, a razão eterna por trás de tudo. Perfeito.
Mas do outro lado está o que eles não conseguiam aceitar, que o Verbo se fez carne. Faltava essa peça, a ideia de um mediador, da humildade, da graça, da cruz. A filosofia podia até apontar para a verdade, mas não oferecia o caminho para alcançá-la. E aí Agostinho faz uma autocrítica demolidora. Todo aquele conhecimento o tinha tornado orgulhoso, inchado com a ciência. Ele se sentia um especialista, mas, como ele mesmo disse, estava mais para perituro, ou seja, prestes a morrer, a perecer. A barreira final não era mais o intelecto, era o orgulho. Faltava humildade. E assim a gente chega na resolução da jornada dele. Depois de ter encontrado a verdade com a razão, ele agora precisava encontrar o caminho para viver essa verdade. Essa é, talvez, a metáfora mais poderosa de todo o livro. A filosofia permitiu que ele visse a pátria da paz de longe, como se estivesse no topo de uma montanha, mas ele estava tentando chegar lá por caminhos impossíveis, veredas intransitáveis. Ele sabia o destino, mas não tinha um mapa, não conhecia o caminho seguro. Foi quando ele mergulhou de cabeça nos escritos do apóstolo Paulo que ele finalmente encontrou esse caminho. Ele descobriu o conceito de Cristo como o mediador humilde, a ponte que conecta o divino e o humano. Era a humildade, e não a ciência, que ia unir seu entendimento intelectual a um caminho de salvação que era acessível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que resume a jornada inteira de Agostinho. A razão pode até nos levar a ver o topo da montanha, a vislumbrar a verdade. Mas será que ela, sozinha, pode nos ensinar a escalar essa montanha? Fica aí uma reflexão sobre os limites do nosso intelecto e a busca por um caminho que realmente nos transforme.